E nesse vídeo aqui eu vou te falar o que é a curva base de um óculos e como medir ela. E eu tô gravando esse vídeo porque o meu amigo Flávio comentou aqui nos nossos vídeos. Vou responder para ele qual é o aparelho que faz essa medição e também vou ensinar vocês aqui a como medir sem ter esse aparelho. E eu vou te falar que se você vender um óculos curvado como esse aqui, não souber dizer para o laboratório qual é a curva base correta, o óculos pode ficar horrível. Pode ficar com a armação totalmente aberta e pode ficar até mesmo com a lente sacando fora do óculos. Então assiste esse vídeo até o final que tem muita informação legal. E curva base, para você que não sabe, é igual à curvatura da lente. Por exemplo, eu tenho essa lente aqui, ela tem a curva base externa e a curva base interna. Então, como é que eu vou medir essa curva base? Existem duas formas de medir a curva base. A primeira forma, e eu acho que é a mais segura, é com um aparelho chamado esferômetro. E é uma forma mais segura de você medir a curva base da lente. Você vai colocar aqui em cima e ele vai medir automaticamente. Mas, para quem não tem esse aparelho, no meu caso aqui eu não tenho esse aparelho por enquanto, a gente pode medir a curva base com uma escala de medir curva base, como essa daqui da Rodenstock. Tem muitos fabricantes que disponibilizam aí, então se você trabalha com óculos é só pedir uma escala dessa aqui para o fornecedor de lente aí. Essa escalinha aqui de medir a curva base, ela não é 100% correta, tá, gente? Vai ter algumas armações ali que eu não vou conseguir medir a curva base com essa escala, então eu vou ter que mandar ali para o laboratório para eles medirem lá a curva base da lente. Mas como é que você vai medir? Por exemplo, essa armação aqui, como é que eu vou medir a curva base dela, Esdras? Eu vou pegar aqui e vou ver qual é a curvatura que mais se adapta à lente da armação. Por exemplo, eu tenho a curva 6, vou mostrar aqui para vocês, eu acho que não vai dar para ver. Essa curvatura 6 aqui, eu acho que não está focando, mas tudo bem. E eu tenho a curvatura 8, que é essa mais curvada aqui, que é a que dá certo nessa armação aqui. Ou seja, a lente dessa armação aqui, a curva base dela externa, que é a curva de fora, é a curva base 8. E eu tenho que saber tirar essa curvatura aqui para mandar para o laboratório, porque é muito importante você mandar a curva base correta para o laboratório quando você vende uma armação curvada. Quando você vende essa armação, tem alguns laboratórios que você vai lá fazer o pedido da lente. Você bota lá todas as informações do grau, só que você não passa para o laboratório qual é a curva base correta dessa armação. O que é que o laboratório vai fazer? Ele vai começar a confeccionar a lente, porque muitas vezes, quando você faz o pedido, o laboratório ele já começa a confeccionar as lentes. Aí ele vai começar a confeccionar as lentes usando uma curva base padrão. Geralmente eles usam a curva base padrão que eles vão ter lá. E quando a armação chegar lá, a armação vai ter uma curva base diferente com a curva que eles já confeccionaram. Aí o que é que vai acontecer? Provavelmente eles vão confeccionar a lente numa curva base menor do que a curva base, por exemplo, dessa daqui que é 8. E quando encaixar a lente nessa armação aqui, a armação ela vai perder essa curvatura porque a lente vai estar mais reta. Então é muito importante você enviar a curva base correta da armação quando a armação é curvada para o laboratório junto com o pedido da lente. Tem alguns casos aí de algumas óticas que é até um pouco mais complicado, porque a pessoa às vezes faz o pedido no laboratório da lente, o laboratório vai confeccionar e vai mandar a lente para a ótica mesmo encaixar ali a lente na armação. Ou às vezes a ótica ela tem um montador dentro da ótica, né, que faz esse serviço de montar a lente na armação. Só que quando a lente chega, a lente está confeccionada em uma base diferente. Então, por isso é muito importante você saber medir a curva base dessa lente de uma forma correta para poder enviar para o laboratório, para evitar esse tipo de situação, por exemplo, da armação ela ficar aberta. Ou até mesmo, às vezes a pessoa ela monta a lente nessa armação e ela perde um pouco a curvatura, não perde muito, só que com o uso ali no dia a dia, a lente ela pode ficar sacando, porque a lente ela está mais reta do que a armação. Então, com certeza,
Medir a curva base correta e enviar para o laboratório é algo muito importante. Eu recebo diariamente mensagens como essas perguntando se a gente ainda trabalha com a revenda de óculos, mas infelizmente a gente encerrou as nossas vendas no atacado. Mas para ajudar essas pessoas eu fiz uma lista com os meus 50 melhores fornecedores de óculos no atacado, tanto de sol quanto de armações de grau. Ou seja, são os fornecedores do fornecedor. E olha que eu passei anos para descobrir esses fornecedores e para peneirar os melhores. Então se você quiser pegar agora essa lista com os 50 melhores fornecedores, é só clicar aqui no link que eu vou deixar no primeiro comentário desse vídeo.